Olá, meus queridos, a ascensão do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, ela acende aí um alerta urgente e importante, né, em todos aqueles que estão comprometidos aí com a causa da defesa da vida. A sabatina dele está prevista para dia 29 de março. E olha, isso não pode ser tratado como uma mera formalidade institucional. Trata-se mesmo de uma escolha, e uma escolha que tem profundas implicações morais, jurídicas, culturais, né? A composição do STF, ela influencia diretamente os rumos de temas sensíveis. E olha, poucos temas são tão sensíveis e tão decisivos quanto a proteção da vida desde a concepção, né? Quem que é esse Jorge Messias? O Jorge Messias é o atual advogado-geral da União e ele ganhou a notoriedade nacional, né? E ficou conhecido como o Messias, né? Quando ele foi responsável por levar o termo de posse, né, ao hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas a mando da então presidente Dilma Rousseff, né? É um dos episódios mais controversos da política recente, né? Ele levaria aquele termo para o Lula, para que o Lula assinasse, né, caso a Polícia Federal batesse na sua porta. Então ele seria empossado ministro e teria foro privilegiado. Mas fora disso, a trajetória do Messias ela é vinculada a projetos de esquerda, né, projetos políticos de esquerda. Então não se trata de um técnico do direito, mas alguém que está inserido em um contexto ideológico bem definido. E isso já exige cautela, né? Quando a gente pensa numa corte que deveria primar pela imparcialidade e pela defesa da Constituição, o que se espera é que fosse alguém realmente voltado com perfil técnico. Essa preocupação ela se intensifica ainda mais quando a gente olha para o parecer, né? O parecer da AGU, assinado pelo Messias, na DPF 1141, aquela que questiona, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina que havia proibido a assistolia fetal. Ali naquele parecer, o Messias sustenta que a legislação brasileira põe em evidência a liberdade da mulher, mas não se atenta para a viabilidade ou inviabilidade do feto. Então, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ao restringir as práticas abortivas até após 22 semanas, ela estaria então violando esse direito da liberdade da mulher. Na prática, o parecer ele está defendendo a ampliação do chamado aborto legal, que quem me acompanha sabe que não existe aborto legal, inclusive em estágios de gestação avançada, né? Quando ele considera a assistolia fetal como algo necessário, ele já está ampliando aí toda a questão do aborto, né? Então, quando ele se posiciona dessa forma, o advogado-geral da União ele não está só interpretando a lei, mas ele está sinalizando uma tendência. A tendência de que ele vai priorizar a autonomia da gestante em detrimento da proteção da vida do nascituro, ainda que em fases avançadas, quando há, sim, possibilidade de sobrevivência extrauterina, né? Se essa é a compreensão jurídica de Jorge Messias, se é essa compreensão que ele vai levar para o STF, então o cenário realmente é preocupante. Um ministro da Suprema Corte possui um poder significativo para influenciar decisões que, na prática, vão redefinir os limites legais do aborto do Brasil. Então, em um contexto onde nós já observamos a crescente judicialização desse tema, a presença de um ministro, mais um ministro, com esse histórico, pode sim abrir a porta para ampliação ainda maior da permissividade abortiva e que tem muitas vezes acontecido à revelia do debate legislativo e da vontade popular, né? Então, a nomeação de ministro não é neutra e ela sim molda, né, o futuro da nação. Então, diante disso, é imprescindível que a sociedade ela se manifeste. Lógico, não com violência, não com desordem, mas com firmeza, com consciência, com responsabilidade. A sabatina no Senado do Messias não pode ser um rito vazio, mas tem que ser um momento de verdadeiro escrutínio público. É hora de cidadãos, de cristãos, de líderes religiosos,
de juristas e todos que valorizam a vida utilizarem os meios legítimos, né? Manifestações pacíficas, mobilizações nas redes sociais, contato com os parlamentares, para expressar aí a sua preocupação. O futuro da proteção da vida pode estar sendo decidido agora. Então, uma coisa é certa, meu querido, ficar em silêncio, silenciar-se nesse momento, não é uma opção para nós que defendemos o valor da vida.